Olá, meus alunos, mais uma aula remota, estamos de volta, né? Hoje nós vamos continuar estudando no livro um dos assuntos importantes também nesse momento do início do Brasil República, né? Que foi a Guerra de Canudos. Vale salientar para vocês que nem todos ficaram satisfeitos com o modo certo republicano que o Brasil vivia, ok? Nem todos aceitaram a república e alguns grupos se levantaram, alguns movimentos se levantaram para protestar contra essa república que estava acontecendo no Brasil. E um desses movimentos foi a Guerra de Canudos, comandada por Antônio Conselheiro, que aconteceu na Bahia, ok? E aqui nós vamos ver alguns detalhes sobre essa Guerra de Canudos, tá bom? Nas últimas décadas do século XIX, o século XIX começa a partir de 1801, ok? Então, a exclusão do direito do voto, que era a cidadania política, a carestia e o desemprego, e o autoritarismo, e o descaso dos governantes da República com a maioria da população, contribuía para vários movimentos de contestação e rebelião na Primeira República. Ok? Então, o que motivou movimentos de rebelião? Exclusão das pessoas do direito de votar, que nem todos tiveram o direito de votar na República, pelo menos na Primeira República, certo? As coisas estavam muito caras, havia desemprego, autoritarismo de governantes, certo? Descaso também. Essas coisas começaram a revoltar as pessoas naquele tempo e levou as pessoas a fazerem movimentos contra a República. Outra coisa também, que no sertão, principalmente o Nordeste brasileiro, as secas constantes agravavam ainda mais a situação e tornavam a vida da maioria dos brasileiros praticamente insuportável. E não havia qualquer estrutura ou qualquer investimento do governo em relação ao sertão do Brasil. E aí essas pessoas que moravam nessa região estavam muito insatisfeitas com isso. E esses movimentos começaram a surgir, ok? Nesse cenário marcado por violência e exclusão, surgiu do sertão nordestino em 1870, no século XIX. Veja que faltavam apenas 30 anos para chegar ao século XX, 1900. Um líder religioso chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, certo? Ele nasceu em Quixeramobim, no Ceará, uma cidade do sertão do Ceará. Antônio Conselheiro exerceu na juventude várias ocupações, entre elas a de professor. Veja, Antônio Conselheiro ele foi professor, entre outras coisas. Certo dia, ele, abalado pelos dissabores da vida pessoal, deixou o Ceará e iniciou uma vida de beato. O que é um beato? Aquela pessoa que sai pregando a Bíblia e fazendo profecias para as pessoas, certo? Então ele andou pelo sertão afora, pregando de cidade em cidade, promovendo mutirões para ajudar pequenos agricultores, não é? Reformou igrejas, ergueu muro de cemitérios. Aos poucos foi reunido um grande número de seguidores. Antônio Conselheiro começou assim, ok? Como beato, ele foi ficando popular no meio das pessoas, porque pregava, porque fazia profecias, porque ajudava os pequenos agricultores, construía igrejas, aquelas capelas, né, que a gente encontra muito no sertão nordestino, construindo cemitérios. Muitas cidades não tinham cemitérios, os beatos iam lá e construíam, e assim por diante. Ele ganhou
toda uma atenção do povo da sua época, né? E um grande número de pessoas começaram a seguir Antônio Conselheiro. E aí o que aconteceu? Aqui nós temos uma foto de Antônio Conselheiro, que está exposta, né? No museu em Recife, certo? Essa foto foi desenhada, nessa imagem foi tirada da época em que Antônio Conselheiro estava no auge, certo? E em 1893, o Antônio Conselheiro e sua gente, seu povo, estabeleceram no sertão baiano, ok? Às margens do rio Vaza Barris, nas terras de uma antiga fazenda chamada Canudos. Por isso é chamada a Guerra de Canudos, né? Eles se estabeleceram nessa fazenda, ali começaram a construir um povoado, nessa região dessa fazenda, certo? Que foi chamado primeiro de Belo Monte, e depois, finalmente, chamado de Canudos, e Canudos ficou. Por isso que é chamada a Guerra de Canudos. Os habitantes do arraial, na sua maioria, eram sertanejos pobres, né, no sertão baiano, e que fugiam dos demandos dos coronéis. Você se lembra dos coronéis? Que a gente falou em aulas anteriores? Aqueles chefes de famílias que dominavam tudo, compravam os votos, faziam políticos, enfim, né, eram chamados dos coronéis, certo? Então eles fugiam dos coronéis e do desemprego, em busca do conforto material e espiritual. Mas lá havia também negociantes, dentro dessa comunidade formada por Antônio Conselheiro. Tinham negociantes, enfermeiros, soldados, artesãos, mineradores e professores. Veja que não eram só de pessoas analfabetas ou semi-analfabetas ou sem nenhum conhecimento, não. Tinham pessoas que pensavam no meio desse grupo, não é? Entendeu? Então, pessoas importantes que estavam lá no meio do grupo de Antônio Conselheiro. Em Canudos, os sertanejos cultivavam o quê? Milho, feijão, batata, criavam cavalo, criavam bode, apesar da terra seca, mas eles conseguiam plantar, não é? E como estavam próximos a um rio, não é? Como a gente falou no slide anterior, então eles podiam ter água, né? Eles usavam o couro para fazer vestimenta, calçados, chapéus e para comercializar com as vilas e cidades da região, o couro dos animais, né? A autonomia da gente de Canudos, sua decisão de viver conforme a leitura da Bíblia, feita por conselheiro, e sobretudo a decisão de não pagar novos impostos, isso causou uma insatisfação das lideranças da República, ok? Porque eles não estavam pagando impostos, porque o conselheiro estava lá pregando da Bíblia, certo? Porque eles simplesmente viviam, né, na sua liberdade. Então a República, os líderes da República disseram, não, isso não pode acontecer, nós temos que acabar com esse grupo, certo? Resolver essa questão. E aí, o que aconteceu nessa situação? Os senhores da República passaram a dizer que Canudos era um reduto de monarquistas fanáticos e perigosos, né? Monarquista que faz anarquia, né? Ou fazem movimentos contrários ao rei ou ao presidente, né? Fanático, você já sabe, aquela pessoa que não tem regra, não tem lei, o cara quer fazer do jeito que ele quer e tal, um fanático. E perigosos à sociedade. Isso dizia as autoridades republicanas, ok? Aí, como foi que aconteceu o desfecho de Canudos? Foi o que bastou para que o governo enviasse várias expedições militares contra Canudos, certo? Nos confrontos, os sertanejos saíam da mata fechada, gritando vivas a Bom Jesus e a Antônio Conselheiro. Então, nas primeiras batalhas, eles ficavam escondidos nas matas, e quando o exército vinha, não é, eles gritavam Bom Jesus e Antônio Conselheiro, e marchavam contra eles com suas armas, geralmente, né, armas de fogo, facas, facões, certo? E atacavam. As 3 primeiras expedições foram vencidas pelos sertanejos por meio de tática de emboscada, certo? Eles se escondiam em determinado lugar, pegavam de surpresa o exército inimigo e aí eles venciam. Só que, ao descobrir que essas táticas de emboscadas
que eles faziam realmente dava resultado, certo? O presidente, na época, Prudente de Moraes, certo? Resolveu mudar de tática e enviou a Canudos uma expedição com mais de 6.000 soldados. As outras expedições tinham sido bem menor, né? E mandou com esses soldados dinamite e bala de canhão, que não tinha sido usado nas outras investidas, né? E isso arrasou o arraial, né? Não tinha como, nem com emboscada, os moradores de Canudos venceram essa batalha. E em 5 de outubro de 1897, as casas de Canudos foram incendiadas, certo? Sua população foi massacrada e o corpo de Antônio Conselheiro foi decapitado, ok? E aí o movimento de Canudos desapareceu, certo? Essa luta pelo um país mais justo, segundo os pensadores que defendiam, junto com Antônio Conselheiro, uma liberdade maior de vida, ok? Então, assim aconteceu esse momento. Aqui eu tenho uma imagem dos soldados da última expedição. Eles estão em cima dos destroços, né? Ou das ruínas, certo? Da cidade de Canudos, do vilarejo, certo? Eles estão em cima, muitas casas derrubadas, incendiadas, e eles estão ali nessa foto, certo? E aqui eu tenho o exercício de fixação que vocês vão fazer para a gente terminar, né? O que vocês vão fazer, meus alunos? Vocês vão fazer uma pesquisa usando revistas, jornais, internet, etc., sobre a vida de Antônio Conselheiro. Eu coloquei ali algumas coisas sobre ele, mas tem mais coisas que precisamos saber sobre Antônio Conselheiro. Por exemplo, o nome de seus pais, sua vida quando criança, o que ele fez mais como beato, o que ele fazia, como foi a vida dele como professor. São essas coisas que você vai pesquisar, vai fazer no seu caderno, escrever essa pesquisa e enviar como atividade dessa aula, tá bom? Deu para entender bem? Então, até a próxima aula, que a gente seja abençoado pelo nosso Deus e estaremos juntos, ok? Daqui adiante, e estaremos juntos aprendendo sobre esses temas tão importantes. Até a próxima!